Como fazer um frame impact na minha animação, Rasurado? Bom, meu amigo, desistindo de animar. Eu não suporto mais. Como assim, Rasurado? Bom, quem me pergunta isso geralmente acha que fazer um frame impact é algo que você faz em 5 segundos, rapidinho e pronto. O que essa pessoa tem que entender é que o frame impact é uma mistura de diversos elementos que causam maior impacto visual na sua cena animada. Inclusive, eu já tô aqui num projeto de animação aqui, ó, com frame impact feito, terminado. Já vou dar um play aqui, você tem que ficar no vídeo pra ver como que ficou, tá bom? Mas quando a gente entende esses elementos, a gente para com essa pressa de animar e consegue fazer um frame impact de respeito, que vai fazer a sua animação ficar em outro patamar. É sério, todo mundo vai gostar de assistir as suas cenas, então vem pro vídeo pra entender. Salve galera, Rasurado aqui na voz e eu já estou no aplicativo de animação Fipa Clip. Se você não conhece, o link tá aí na descrição para baixar de graça, tá bom? Uma coisa importante, esse aqui é um vídeo parte 2, ou seja, você tá vendo aqui na tela que já tem uma animação, né, do personagem soltando um raio laser aqui, um poder com a mão, e esse vídeo parte 1 eu vou tá deixando aqui na descrição para quem não assistiu tá assistindo, para não ficar perdido, tá bom? Então procura aí que já tá no canal. Agora, esse vídeo de hoje é a parte 2, a gente vai trabalhar o Frame Impact. Mas antes de mais nada, antes de começar aqui o Frame Impact, você tem que se perguntar, cara, o que é Frame Impact? Bom, meu animador, Frame Impact são mudanças na cor, no brilho, na forma e no movimento da sua animação que vai aumentar o impacto dela, trazendo uma sensação de força e poder. Então, basicamente, você vai ter que trabalhar alguns elementos aqui que a gente vai fazer. Aqui eu vou mostrar tudinho pra você, pra deixar a sua animação com um impacto visual muito mais atraente. Tem muita gente que não sabe fazer isso, tem muita gente fazendo errado, cagada, então você precisa ficar aqui no vídeo para dominar isso, beleza? Não sai do vídeo, senão você nunca vai aprender a fazer. Para começar a fazer o Frame Impact, a gente vai ir para a primeira etapa, que nem é o Frame Impact em si, mas é um elemento que ajuda no impacto visual. A gente vai criar uma capa aqui nesse personagem, cara, já fica aí que vai ser muito maneiro, tá bom? Bom, vamos lá. Para começar, você pega e procura um frame aqui, o primeiro frame que ele vai levantar a mão. Na verdade, o frame inicial aqui, ó, que ele tá parado, né? Então a gente vai criar uma nova camada. Cria uma camada aí e deixa ela... Pode deixar por enquanto acima do personagem. Depois a gente passa ela pra baixo, tá? E aí você desenha aqui, ó. Tô usando uma caneta... essa primeira pen aqui, normal. Cadê? Essa aqui, ó, a primeira. E tô usando a cor vermelha, escura, e o número 5 de tamanho. Mas você pode escolher aí o tamanho que você quiser, tá? E aí você começa a estruturar como que seria uma capa aqui desse personagem, ó. Como ele tá parado aqui, ó, a capa vem até aqui embaixo. Eu acho que isso já é interessante. A gente pode pintá-la de amarelo, que já fica legal, tá? Parece, galera, que a capa tá estranha assim, né, desse jeito. Mas a gente vai passar ela pra trás do personagem, então com certeza ela vai ficar maneira. Você pode pegar essa capa e copiar ela em todos os frames. Vai copiando, ó. Eu circulei, pra quem não entendeu, eu circulei com a ferramenta laço, apertei em copiar aqui em cima, fui no próximo frame e fui colando. Então vai aí com paciência, colando a capa em todos os frames. Agora ele tá levantando a mão, dá pra gente redesenhar a capa aqui pra dar uma movimentadinha nela, pra ela não ficar parada só do mesmo jeito, tá? Então você faz uma redesenhada da capa aí, mas nada tão diferente assim, e pinta. Beleza. Tá em cima do personagem, eu sei, calma que nós já vamos resolver isso, tá bom? Deixa eu só ver se eu estou na camada certa, estou. E vai copiando aqui. Aqui ele tá levantando, ativando o poder ali, aquela bola de energia. Eu acho que, por enquanto não preciso fazer movimento de capa ainda. Mas na hora que ele disparar, galera, essa energia... cadê? Vamos colando aqui. Aqui, ó. Aqui a energia está sendo disparada. Aqui a gente vai precisar fazer a capa voando agora, para trás. Galera, para quem não sabe, isso aqui é um elemento, um princípio da animação chamado sobreposição. Quando você faz alguns movimentos sobrepostos, continuidade e sobreposição na animação. Que daí vai dar um aspecto muito legal para sua cena. Ó, aqui a gente já começou a fazer a capa aqui voando. Tá vendo? Olha como que ficou. Aí vai no próximo frame. Um detalhe importante, galera. Isso aqui, algumas pessoas, eu espero... Ó, presta atenção pra você entender. A gente tem um looping de animação aqui que são 7 frames. Eu lembro do último projeto, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, ou seja, vai até o frame número 31 ali embaixo. Depois vai começar a se repetir de novo. Então a gente não vai precisar desenhar várias camadas, vai precisar desenhar só 7. Depois a gente resolve isso no visualizador de quadros. Pra quem não entendeu, só presta atenção aí, ó. A gente desenhou uma capa levantada, vamos desenhar mais uma. A segunda capa levantada, né? Vamos fazer ela aqui em cima, desse jeito. Olha, galera, coisa mais simples. Vamos fazer a terceira. Capa aqui tremida. 1, 2, 3. Vamos fazer a quarta. Opa, cadê? Vamos fazer a quarta aqui vindo aqui para baixo. Tá meio esquisita essa capa, mas eu acho que vai aparecer na hora do play o movimento. Vamos fazer a 5. Estamos na capa 5 ainda. Será que dá para colorir isso aqui sem vazar tinta? Agora vamos fazer a capa 6. Aqui em cima também de novo. Opa, vazou tinta. Na verdade... agora falta a capa 7. Só deixa eu ver a primeira para mim fazer um contraste. A primeira... aí já é levantada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer a 7 embaixo, galera. Pega a capa 7 aqui. Vamos fazer ela aqui embaixo. Desse jeito, toda torcida aqui, ó. Entendeu, galera? Só faz isso que já vai ficar interessante sua animação, cara. Primeira etapa é fazer uma capa aqui para aumentar o frame impact. Fizemos 7. Agora os frames vão começar a se repetir. Então vamos resolver isso aqui, ó. Do jeito que eu falei para vocês, ó. Já começamos no tutorial firme aqui, ó. O que você vai fazer? Você pode apagar esses outros frames aqui por enquanto, galera. Apaga esses outros frames que a gente fez aqui, que são todos cópias, tá bom? Não precisa usar eles aqui, ó. Olha o tanto de frame. Depois a gente vai criar mais, a gente não vai usar, tá? Aí, ó, excluímos, ficou só os da capa. Vou dar um play, vou passar a capa. Agora que você vai resolver o bug da capa, você passa ela para baixo da camada da camada 1. Cuidado para não mesclar. Se você mesclar a camada pode dar erro, tá? Para baixo da camada 1 aqui, ó, e a capa já tá atrás do personagem, ó, o braço dele tá na frente ali, entendeu, galera? Já deu uma resolvida. Ó, vamos dar um play para você ver como que tá ficando essa capa, ó. Olha que da hora. Tá vendo, galera? A capa dá uma mexida ali atrás, uma ventada. Calma que tá faltando a gente continuar essa animação aqui pra ela ficar ventando, ó. Deixa eu mexer aqui só pra você ver, ó. A capa vai ficar assim, ó. Tá, entendeu? Ventando pra caramba aqui, bem interessante. Mas antes, a gente vai precisar agora ir pra próxima etapa. Se você tá querendo fazer o frame impact, fica aqui no vídeo, tá bom? Que agora que a gente vai tá indo aqui pra fazer um detalhe muito top aqui, tá? Muita gente não faz essa próxima etapa que a gente vai fazer agora. E se você fizer, vai aumentar muito a qualidade da sua animação. Realmente, a próxima etapa é muito boa. Só quero avisar você que esse canal aqui é focado em animação mobile. Tem mais de 60 vídeos aqui no canal de tutorial. E eu vou trazer vídeos novos. Pra você não tá perdendo, você tem que fazer uma coisa: se inscrever aí no canal, tá? É 1 segundo, você clica no botão se inscrever, já faz parte do time, não vai tá perdendo as novidades, beleza? Se inscreve aí e vamos continuar aqui pra próxima etapa, galera. O rasurado, qual que é essa etapa que muita gente não tá fazendo e que aumenta a qualidade? Na verdade, aumenta a expressão da sua energia, galera. Essa etapa aqui que eu vou fazer agora se chama brilho no personagem. A gente vai criar o brilho aqui na animação e o sombreamento também. Olha aqui quantos comentários vou estar deixando aqui na tela de gente que tava pedindo brilho e tudo mais, de poder. Então aqui é uma etapa crucial. Obrigado a todos os comentários, tá bom, galera? Vamos começar aqui criando brilho nesse personagem na hora que o poder é disparado. Como que a gente vai criar esse brilho, rasurado? Vamos começar com uma camada separada. Vamos pegar e criar uma camada acima do personagem aqui, já estamos nela, e vamos ali na hora que o poder começa a surgir. Presta atenção, aqui o poder surgindo, beleza? Você vai selecionar essa caneta aqui, ó. Pega essa Airbrush aqui que ela é bem interessante de fazer, tá? Ela é uma das melhores canetas. Diminui a ponta dela aí, né? Não precisa estar muito grande. Aí você escolhe uma cor que seja aproximado do brilho do seu poder. Qual que é o poder? O poder ele é branco e azul, né? Então vamos pegar um brilho azul claro, entendeu? Quase branco. Esse azulzinho aqui, ó. Tá, eu acho que eu tô aqui, tô num azulzinho claro. Pega essa cor meio azul claro. E o que você vai fazer, ó, galera? Tu vai começar, interessante aumentar a opacidade aqui, deixar no 100, né? A fazer aqui, ó, trabalhar um brilho aqui na lateral, no rosto do personagem, ó.
da bolinha surgindo, tá vendo? Olha a diferença que faz, galera. Esse aqui é um detalhe de pós-produção muito legal, eu já tô passando aqui pra vocês. Então vai criando aqui um brilhinho no rosto dele, aumentando aos poucos, na verdade, né? Que a bolinha tá crescendo. Aqui no braço dele, no rosto. Já pode fazer o outro braço e as pernas aqui. Tá vendo? E aqui também. Olha só, bolona que fez ali de poder. Vai fazendo um brilhinho aí na lateral do personagem. Tá vendo como é interessante, galera? Ah, uma coisa importante sobre brilho aqui, galera. Esse aqui é um dos tipos de produção de brilho que dá pra fazer muito mais, tá bom? Não se prenda a esse aqui é uma ideia que eu tô passando pra vocês que vai, sei lá, abrir sua mente pra fazer brilho na animação, entendeu? Mas é uma das formas de produzir brilho aqui, é um brilho específico de poder, tá? O personagem já tá refletindo ali um brilho nele muito legal, a qualidade da animação vai ficar muito mais alta com isso, cara. Agora a gente vai fazer a sombra no personagem, cara, isso aqui vai dar um upgrade na sua animação no nível sensacional. Vamos fazer na mesma camada mesmo, tá? Pra economizar. Você pode fazer em camada separada aí, você que teve para Clip Pro, você que é o grátis vai ter que fazer na mesma camada, mas vai dar certo, tá bom? Eu vou fazer na mesma aqui também, ó. O que a gente vai fazer, galera? Você, na hora que o poder começa a sair também, que ele cresce aqui, ó, acho que desse tamanho aqui já tá bom. Você vai mudar essa aqui agora para uma cor meio roxa escura, ou sim, ou preto mesmo, tá? Eu vou pegar um roxo bem escuro, mas você pode pegar um preto. Aumenta esse pincel e aí o que você faz, ó? Faz uma bolinha assim, de sombra, pega a ferramenta laço, aumenta ela, tá entendendo? E depois você vai pegar o laço e vai trabalhar ela assim, ó. Dá uma recortada nisso aqui. Eu recortei e colei, só pra você que não entendeu. Ó, se eu copiar aqui agora, ó, tá vendo como que ficou aqui? Esse brilho vai ficar aqui atrás do personagem, que vai fazer um impacto muito legal. Na verdade, eu vou fazer ele em outra camada, tá? Eu acho que vai ficar mais interessante. Mas você pode fazer na mesma camada. É que como eu consigo aqui, já fica mais fácil pra mim, entendeu? Ó, já tô numa nova camada aqui pra fazer essa sombra. Vou pegar aqui, ó, aquela caneta e vou fazer assim, ó, galera. Um brilho saindo de trás aqui, ó, das costas do personagem, da capa dele, entendeu? É tipo interessante você fazer um degradê. Eu acho que é melhor fazer assim, ó. Faz um círculo, faz uma parte mais escura aqui na ponta dele e daí você cresce isso aqui, ó. Entendeu? Deixa isso aqui bem grande. Depois você passa para trás do personagem lá. Ó. Dá para dar uma esticada aqui, ó. Desse jeito. Tá vendo? Isso aqui é um sombreamento que a gente tá fazendo aqui no personagem. Depois você pode pegar a borracha e meio que apagando aqui ó, alguns outros brilhos, algumas sombras que foi sobrando, sabe? Isso aqui, ó, faz isso aqui, ó. Deixa bem reto aqui, apaga a parte da frente e apaga isso aqui também de baixo. Acho que de baixo, de baixo aqui, ó. Vai fazer um contraste bem legal na sua sombra, ó, do seu personagem. Isso aqui muda tudo, galera. Acho que aqui nessa camada dá pra começar a fazer aqui uma sombra, ó, surgindo. Olha que legal, galera. Aí vai no próximo frame, copia, cola, pode crescer ela um pouco, copia. Aí você pode fazer, o que você pode estar fazendo é desenhar um outro também, ó, para dar uma mudança aí, para não usar só um. Faz a mesma coisa, desenha uma bolinha, degradê, cresce ela, estica, coloca ali, ó, no canto. Você pega a borracha e apaga aqui toda a sombra que passar pra frente aqui, ó, que a gente não vai usar. Nossa, galera, que legal que tá ficando aí, de verdade, vocês vão ver quando a gente dá um play. Agora, galera, eu vou passar mais uma dica de sombra ainda, já tava bom isso aqui, ó, realmente, aqui já faz toda a diferença, mas eu vou passar mais uma dica, galera, só pra deixar essa animação ainda com um nível mais bacana ainda, cara. Isso, só por isso aqui já vai valer o seu like, tá bom? Se você gosta e valoriza animações e quer fortalecer o canal, deixa o like aí, tá bom? De verdade, fortalece aí. Eu só quero o like de quem é animador ou quem tá buscando ser animador. Fortalece o vídeo porque essa dica que eu vou passar aqui é sensacional. A gente vai trabalhar o efeito de contraste de sombra, galera. Na hora que esse poder for disparado aqui, ó, tá vendo o poder sendo disparado? O que você vai fazer? Ainda com essa cor aqui,
Na verdade, vamos pegar uma cor um pouquinho diferente. Pouca coisa aqui, ó. Ainda com esse roxo aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer isso aqui na tela. Faz um risco. Um risco desse jeito. Aí você vai... Nossa, cara, essa dica aqui é dica que eu vou passar no treinamento online. Aí tu vai crescer isso aqui, ó. Mas crescer pra caramba mesmo, ó. Olha o tamanho que eu deixei, ó. Deixa na tela inteira, galera. Ó. Tá vendo? Deixamos aqui, cresce ele aqui na tela inteira. Fechou? Na verdade, vou fazer de um jeito mais fácil ainda. Calma aí, ó. Pra realmente deixar essa animação da hora, ó. O que você vai fazer, ó? Faz isso aqui. Agora pega a borracha. Borracha que tem o degradê também. Diminui a ponta dela e dá uma apagadinha só no meio aqui, ó. Pouca coisa. Entendeu? No meio. Aí, ó. Na verdade faz um risquinho assim, ó, no meio. Nossa, galera, isso aqui é muito interessante. Ó o tamanho do efeitinho que a gente tá improvisando aqui no FipaClip. Copia ele, tá? Se você não tem o FipaClip Pro, você pode estar fazendo da mesma camada, não tem problema, tá? Eu vou criar uma nova camada aqui, mas você pode estar fazendo a mesma camada que vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Deixa eu só apagar aqui um degradê que apareceu, rapidinho aqui. A gente tem que deixar com qualidade pra vocês a animação aqui, ó. Acho que pronto. Vai numa nova camada. Se você não pode, faz a mesma camada, só toma cuidado, tá? Com a opacidade. Aqui, ó, quando o poder tá uma bola, né? Aqui o poder disparou. Aí você vai colar esse efeito e vai crescer ele, ó, galera. Cresce ele. Estica ele. Vamos ter que crescer ele mais ainda. Ó, galera. E coloca ele aqui no meio da tela. Beleza? Coloquei ele aqui, ó. Isso aqui é um contraste de energia que fica muito legal você fazer, ó. Deixa eu crescer ele mais um pouco. Ó. Olha a mudança que dá no cenário, dá uma apagada ali, entendeu? Parece que a energia do poder ficou mais forte realmente. Agora, você vai colando ele nos próximos quadros, mas vai dando uma movida nele, vai aumentando um pouco. Depois no próximo quadro você pode diminuir um pouco sem problema, pra luz dar uma oscilada, galera. Isso aqui é uma dica que merece seu like. Se você não deixou, agora é a hora. Deixa o like. Se o vídeo tiver nas primeiras semanas, você pode hypar aí também, cara. Então, vamos dar um play aqui, ó, só pra você ver como é que tá ficando. Olha só, a energia saindo ali e o poder sendo disparado. A qualidade da animação já tá começando a ficar interessante, galera. Mas tá faltando a gente fazer mais uma coisa aqui, então, que é o tremor, galera. Vamos lá fazer o tremor aqui e vai ser 2 tremor. Vamos começar com o tremor dele aqui, juntando a energia. Mas antes, a gente vai precisar fazer uma coisa aqui, ó, que eu não fiz nas camadas de poder. O que é, ó? Essas camadas de energia, primeiro, a gente vai passar ela para baixo da capa. Para baixo do personagem, da capa, tudo. Porque a sombra realmente vai ter que ficar ali atrás da capa, tá vendo? É mais interessante. Agora, essa outra sombra que a gente fez maior, que é a sombra do ambiente, você só diminui a opacidade dela aqui, ó. Eu vou deixar 50%, 70%. Se diminui, regula a opacidade aí, acho que dá pra deixar até 80%. Isso aqui. Dá pra deixar 80% que já fica interessante. Tá? Diminui a opacidade, beleza. Essa sombra aqui atrás eu acho que dá pra diminuir um pouco, ela tá muito forte. Vamos deixar 60 pra ver. Já fica interessante ali, ó. Não precisava deixar super forte. Já ficou bacana pra caramba. E vamos agora, galera, fazer o seguinte. Começar com o tremor. Para começar o tremor, eu vou mesclar as camadas aqui para ficar uma só, para ficar mais fácil, tá bom? Mas você tem que ter muito cuidado ao mesclar, você tem que fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Organiza as camadas na ordem certa, vê se o seu personagem tá com a capa atrás, o brilho na frente, tá tudo certo, né? Os brilhos, tudo. Organizou? Agora você vai mesclar as camadas, tá? Eu recomendo você mesclar de cima para baixo, tá? Eu acho que é mais interessante. Então vamos mesclar o poder primeiro. Opa, o problema do FipaClip é isso, cara. Esse negócio de camada aqui, às vezes ele desce pro lugar errado, ó. Vamos voltar aqui pra camada pro lugar certo, sem mesclar. Ó, ele fica bugando aqui, ó. Esse negócio de mesclar é muito perigoso, tá, galera? Não é pra mesclar, velho. Agora, tomara que ele não cometa o bug de mesclar. Eu acho que ele mesclou aqui a camada. Não mesclou, ainda bem. Passa a camada pra cima de tudo, agora mescla ela, ó. Pega ela e coloca em cima da outra e mescla. Vai virar uma camada só, uma camada do poder, beleza? Já mesclamos. Agora vamos mesclar. Deixa essa camada 6, só para você entender, que é do brilho, presta atenção. Do sombreamento do ambiente em cima de todas. Essa camada 3 aqui
é o poder, né? Que tá mesclado. A camada 1... Cadê o poder, né? Temos que ativar aqui o poder. Cadê o poder? Ah, tá. Tava oculto ele. Então, isso aqui é a camada do... Que camada é essa, cara? Essa aqui é do personagem, a camada 8 deve ser do brilho no corpo dele? Ou da bolinha de... Ah, é da bolinha de energia. A camada 3 aqui, ó. Essa camada... Ah, tá. A camada 8 é do brilho na tela. Vamos deixar a camada 8 em cima de todas. Não mescla ela, tá bom? Pega a camada aqui do brilho. Tem uma chamada aqui, né? Mas vamos lá. Pega a camada do brilho e mescla em cima do personagem. Pronto, já unificamos a camada. Se você apagar, mesclou, virou uma camada só, galera, uma fusão. Se você mover ou mexer, vai mexer nela. Então presta atenção que essa parte de mesclar aqui tem que ter muito cuidado. Por isso que eu tô fazendo aqui pisando nos ovos, realmente. Vamos mesclar o personagem com a capa. De cima pra baixo, ó. A capa ficou atrás do personagem, mas tá tudo unificado. E vamos mesclar a capa. O sombreamento eu não vou mesclar. Ah, vou mesclar sim, cara. Vou mesclar esse sombreamento aqui, ó. Atrás. Pronto, galera. Só vamos aumentar a opacidade aqui, né? Deixar 100%. Que é esse negócio que buga aqui realmente as opacidades. Mas pronto, ó, já mexemos. O poder vai ficar... O sombreamento vai ficar muito forte ali, infelizmente, por causa desse negócio de mesclar, cara. Mas vamos lá, presta atenção. Depois que você mesclar todas as camadas, o que você vai fazer? Vai começar a trabalhar o tremor, ou seja, a gente vai... vamos mesclar o personagem com o cenário agora, não tem problema, tá? Vamos mesclar aqui o personagem com o cenário. Desce ele pra baixo aqui e mescla. Agora o personagem e o cenário estão na mesma camada, galera. Ó, vamos pegar a borracha só pra você ver aqui, ó. Se você apagar aqui, ó... Epa, tem que voltar pra camada aqui do personagem, calma aí. Deixa eu só voltar aqui pra camada original. Se você apagar o personagem, você apaga o cenário, capa, personagem, sombra. Tu apaga tudo, cara. Tudo. Mas tudo bem. Vai precisar mesclar por causa do seguinte. Tu vai circular a parte aqui em que ele tá gerando o poder e vai tremer a tela, entendeu? Primeiro, vamos fazer uma mini pausa aqui. O que é mini pausa, Rasurado? Copiar esse frame várias vezes, ó. Vamos pegar esse frame 14 e vamos copiar ele 1, 2, 3, eu vou copiar 5, 4, 5, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar os 3 últimos, vai mexer aqui, ó, um pouco, ó. Uma tremidinha um pouco para baixo. Depois um pouco para cima, dá uma tremidinha aqui, entendeu? Um pouco para baixo novamente. E agora que ele vai começar a surgir o poder, então dá uma tremidinha aí. Aqui a gente vai aumentar a animação pouca coisa, entendeu? Copia, agora a gente pega aqui e aumenta novamente ela também, pouca coisa, só que move ela para um outro ângulo para dar o tremor. Pronto, galera, já deu uma tremidinha aqui dele juntar o poder, mas o maior Frame Impact vai vir agora, galera. Na verdade, Frame Impact não, o maior tremor vai ser o tremor agora do poder sendo disparado, cara. Aqui vai ficar muito bom. Já fizemos o tremor dele juntando energia, entendeu? Agora vamos fazer o tremor dele disparando. E um detalhe, galera. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta hashtag amo animação. Pra eu saber que você ama animação e que você chegou até aqui no vídeo. Eu vou dar um coração pra todo mundo que comentar. Hashtag amo animação, beleza? Se você chegou até aqui, você é um dos poucos que estão chegando até o final e realmente estão destravando na animação, tá? Outra coisa que eu não mesclei, que é interessante mesclar aqui, galera. Vamos mesclar aqui agora, é o poder, né? Eu não mesclei a camada do poder, vamos juntar o poder também. Eu tenho muito medo de mesclar, porque eu já fiz cagada aqui na minha animação, mesclando, sabe? Mas ó, a gente conseguiu mesclar aqui de boa, o poder. Tá tudo mesclado, só o brilho ali que não tá, que o brilho tá em cima. Acho que o brilho dá pra passar pra trás do personagem realmente aqui, ó. Pra trás do poder fica um contraste mais da hora. Nossa, fica bem mais bacana. Bom, agora... certifique-se que você está na camada ali do poder e você vai fazer de novo a mesma coisa. Vai circular, aumentar ela um pouquinho e mover agora para alguns lados. Na verdade, a gente vai fazer uma coisa que eu acho muito interessante na animação. Você vai vir no visualizador de quadros, vai pegar esses 7 quadros aqui, ó, que são o poder sendo disparado e vai copiar uma vez. Beleza? Copiou uma vez, o que você vai fazer, galera? Você vai pegar e vai fazer aqui, ó,
Na hora desse super disparo, tu vai aumentar aqui e vai fazer uma mudança drástica aqui, ó, lá pra cima mesmo, entendeu? Depois você vai vir aqui pra baixo, porque tremeu pra caramba a tela. Aumenta aqui um pouco e vem lá pra baixo. Olha o tamanho do tremor que fez na tela, mas é necessário, tá? Porque aqui é um tremor que tá muito próximo ao Frame Impact, então você tem que fazer ele realmente umas mudanças bem drásticas. Aqui agora... Aqui você já começa a diminuir a mudança, tá? Pode vir um pouco para baixo. Depois aumenta e vem um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a direita. Aumenta aqui e vem um pouquinho para a direita. E beleza, isso aqui já vai fazer um tremor interessante, sabe? Depois, os últimos 7 frames não vai precisar tremer mais. É só o tremor que fez na hora do disparo. Na verdade, dá para fazer um tremor mínimo. Então você pega os últimos 7 quadros aqui, ó. E o que você faz? Você cresce ele um pouquinho e faz um tremorzinho mínimo aqui. Nada que vai, tipo, estragar a sua animação, sabe? Tremer pra caramba. Desce um pouco pra baixo, um pouco pra cima. Isso aqui, galera, eu vou ensinar como usar editor de vídeo pra fazer, que é mais fácil do que fazer no FipaClip, tá? Deixa eu só ver quantos que eu já fiz. 1, 2, 3, 4. Fiz 4, vamos lá. 5. Vamos fazer ele vir um pouco pra cima aqui. Bem suave. 6, 7. Entendeu? Esse tremor aqui eu vou ensinar como você fazer no editor de vídeo, que vai economizar bastante tempo, galera. O vídeo tá ficando bom demais. Não sai do vídeo, que é a última etapa aqui, é do Frame Impact realmente que a gente vai fazer, tá? Beleza, galera. Acredito que a gente fez aqui os tremorzinhos legais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 37 pra frente e o super tremor ali, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ir pra etapa do Frame Impact, galera, a etapa mais querida pelos animadores, tá? Só vou dar um play pra você ver, ó, olha como que tá ficando já a nossa animação, olha a qualidade dela, o poder sendo juntado e disparado. Percebe como já tá com um impacto maior visualmente. Todo mundo que assistir a sua animação, se usar isso, vão gostar realmente. Mas agora a gente vai fazer o Frame Impact, a etapa que muita gente tá pedindo aqui no canal, tá bom? Vai subir o nível da sua animação, então fica comigo aí, eu só vou lembrar você que se você tá gostando das dicas aqui do canal, deixa eu dar uma esticada aqui nesse poder para ele tampar aqui no canto, aí ó. Se você tá gostando das dicas aqui do canal, eu tenho um grupo que eu criei que tem mais de 1000 animadores, ou seja, 1000 pessoas que vieram aqui do YouTube e entraram nele. É um grupo no Telegram, não é um grupo bagunçado onde todo mundo fala, só eu posto avisos, dicas e também eu posto temas para você votar nos próximos vídeos. Se você quer votar nos próximos temas que você mais gosta, que você acha necessário trazer nas próximas animações, entra aí nesse grupo no Telegram. O link tá aí abaixo, tá bom? Escrito grupo no Telegram, é só você entrar e participar lá, tá bom? Você vai ganhar dicas VIPs, avisos, vai votar em temas, é muito sensacional. Mas vamos então para a etapa de Frame Impact. Depois que você já entrou no Telegram aí, né? É o seguinte, galera, Frame Impact, você vai mexer na composição visual da sua cena, que vai causar muito mais impacto no espectador, ou seja, em quem tá assistindo a sua animação. E ele é um contraste bem da hora que a gente vai estar fazendo. Quero deixar um salve aqui para essa galera aqui, ó. Vou deixar aqui na tela alguns comentários de pessoas que pediram Frame Impact. Vocês são demais, realmente. Esse aqui é um tipo de Frame Impact, galera. Existe mais de 10 tipos de Frame Impact. Isso aqui é um Frame Impact de poder que eu vou estar mostrando, mas tem outros Frame Impact que eu sei que vocês estão pedindo aí, de golpes na luta e de cenário, que eu também vou estar trazendo em vídeos futuros. Se vocês quiserem, comenta aí, tá bom? Para criar o Frame Impact, você começa criando as pausas, galera. Eu vou mostrar como eu fiz aqui essas pausas, beleza? Clica aqui nos 3 pontinhos aqui no canto, visualiza a sua animação, né? Bem interessante. Vamos fazer uma pausa. A primeira pausa que a gente vai fazer é quando ele juntou a energia aqui, ó, que é o frame 24, você aperta e segura nele e circula todos os frames que ele juntou a energia. Vamos copiar uma vez, beleza? Copiado aí. Agora a gente vai fazer uma outra pausa que depois que ele dispara o Frame Impact. Vamos pegar os últimos 7 frames, que é esses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, copia e cola mais algumas vezes. Vamos colar 3, 4, 5, deixar bem longo essa animação, tá, galera? Beleza, fizemos as pausas. Agora vamos encontrar os lugares onde a gente vai fazer os Frame Impact. O primeiro Frame Impact eu acho interessante a gente fazer aqui, ó, na hora que ele começa a juntar energia. Ou seja, a gente vai criar um quadro em branco aqui no meio e vai fazer um mini Frame Impact de juntar energia aqui, bem interessante, tá? Vamos copiar esse frame aqui e colar ele aqui, né? Porém, vamos mover ele para uma outra direção. Aí, ó. E vamos trabalhar aqui um Frame Impact de energia bem interessante. Vamos
apagar aqui essa bolinha aqui do meio, tá bom? Vamos pegar o pincel pen normal, pegar a cor azul, que é a cor do poder, tá, galera? Interessante. E vamos fazer um risquinho assim, ó. O Frame Impact, galera, você tem que ter um ponto ali de impacto. Aqui no caso é onde ele tá juntando o poder da energia. Olha como eu fiz aqui, ó. E acho que dá até... Galera, eu não ia fazer, mas dá até pra gente fazer detalhes de pós-produção. Olha só, galera. Já fiz um mini Frame Impact aqui sendo juntado. Você pode pegar agora, novamente, a caneta que a gente fez o sombreamento, aumentar ela e fazer aqui, ó, em volta dele. Fazer aqui, ó, faz aqui um círculo desse jeito, aí você aumenta com o laço e coloca aqui, opa, circulei o cenário ali, né? Pera aí, circula só isso aqui, aumenta com o laço para causar um degradê e coloca assim, ó. Aí você vai pegar a borracha e vai, tem que ser a borracha com degradê, né? O airbrush aqui, ó. E vai fazer aqui no meio um espaço desse jeito, ó, uma bola assim de energia. Pode fazer assim, saindo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro Frame Impact. Esse Frame Impact é um Frame Impact mais simples, tá, galera? Simples, porém necessário, ó. Tá vendo? Esse aqui é um Frame Impact de energia, que ele vai começar a juntar a energia dele. Dá pra você pegar, voltar na caneta pen aqui, ó. Voltar nela aqui e fazer mais uns risquinhos saindo dessa bolha aqui, ó. Aqui, galera, aqui, ó, entre esse frame e esse que está sendo disparado, vai ter um super Frame Impact de poder. Você vai criar um quadro em branco, 2 quadros. Vamos começar com um em branco aqui. Vai criar um quadro em branco aqui e você vai fazer uma coisa que eu acho, cara, muito interessante de verdade. Só que antes de eu mostrar como fazer esse Frame Impact aqui, que vai melhorar a qualidade das suas animações, eu quero lembrar você, galera, que eu gravei um vídeo mostrando como você faz para conseguir um treinamento que pode evoluir muito as suas animações. Se você já tá cansado de assistir tutorial e também tá com pressa, quer dominar todos os processos da animação, quer fazer animação profissional, criar canal no YouTube, criar série, criar anime e pegar não só essa diquinha de Frame Impact, mas pegar todas as dicas de animação de uma vez só, existe um treinamento que tem mais de 130 aulas, tá bom? Gravadas ali com métodos fáceis, sabe, para você não ficar sofrendo com a animação, demorando, achando que é difícil. Tem um método muito fácil que você vai conseguir fazer animação e produzir com mais velocidade, desde do storyboard, do model sheet, do esboço do seu personagem, até a pintura, até o cenário, até você criar a dublagem da sua animação. Rasurado, como é que eu faço para adquirir esse treinamento? Cara, eu gravei um vídeo e deixei aqui abaixo, tá escrito Anima Fácil, tá? Tem um link ali, você clica nele, que daí eu mostrei como adquirir esse Anima Fácil, como conseguir uma super promoção e pegar todas essas aulas para você que tá querendo ir pro próximo nível e pegar algo mais completo, que o curso é mais completo que o tutorial, muito mais, galera. Tem inclusive essa dica de Frame Impact aqui, lá tem muito mais completo, tá? Então beleza, para você que quer ir pro próximo nível, cansou e quer destravar a animação, clica no link Anima Fácil e assiste uma aula que eu gravei de graça aí para você ver como conseguir, como tá adquirindo, tá, galera? É isso, mas vamos voltar aqui. Vamos lá então fazer o Super Frame Impact, galera. Você vai pegar, eu recomendo você pegar esse pincel aqui, ó, que ele é o lápis, tá? O Streak. Pega a cor preta do jeito que tá aqui, tu vai pintar esse cenário de preto inteiro, tá? Por que preto, galera? Porque a gente vai fazer um contraste na nossa animação. Pinta ele de preto, abaixa a opacidade dele um pouco, só pra você ver ali o desenho do personagem. Nossa, esse personagem é bem cabeçudo, né, galera? Mas enfim, pega a caneta branca e agora tu vai começar a fazer aqui, ó. Cor branca aqui desse pincel de lápis, na verdade. E tu vai começar a fazer aqui o detalhe dessa energia sendo disparada, ó. Tá vendo? Saindo ali bem daquela bola de poder ali, ó. Isso aqui é um Frame Impact, galera. Isso é um Frame Impact, tá? Depois você pode estar pintando, claro, de branco aqui no meio, só que não pode deixar a tinta vazar. Você pode fazer alguns riscos aqui, desse jeito mais simples. Mas beleza, esse aqui é o primeiro Frame Impact de energia. O segundo, como que você vai fazer? Tu vai pegar agora, vai mudar a caneta para preto. Por que preto? Vai fazer um contraste. Qual que é o oposto do branco, galera? O oposto do branco é o preto, entendeu? Aí você vai começar agora com o preto fazer o contorno aqui, ó, dessa energia. Entendeu? Faz um contorno aí dela, dessa bola de energia aqui, sei lá. Contorna também o seu personagem desse jeito. Ó, olha só, fazendo aqui uns risquinhos
Vamos criar o último Frame Impact aqui agora, que vai ser um Frame Impact de energia. Na verdade, a gente vai fazer... usar o pincel de sombra aqui, né? Pra gente fazer aqui um super contraste aqui na tela. Vamos fazer daquele jeito que eu fiz lá. Faz um círculo, depois aumenta ele aqui, ó. Aumenta ele aqui na tela. Tá? Cola ele, copia pra ficar... Opa! Copia ele pra ficar mais escuro assim, ó. Entendeu? E agora a gente vai pegar a cor, não só a cor branca no pincel. Galera, é interessante, ó. Faz do jeito que eu tô fazendo aqui que você vai ver lá, essa animação. Pega a cor branca e desenha aqui essa bola sendo disparada, o personagem. O personagem seu vai estar mais ou menos aqui. Você vai fazer a silhueta dele aqui, ó, com o poder. Faz o risco aqui do poder sendo disparado também, ó. Vai ficar bem da hora. Pode pegar o pincel pen, pegar agora a cor azul e começar... Aumenta ele aí um pouco, sabe? E começa a fazer aqui, ó. Acho que vai ter que ser um azul claro agora nessa etapa. Mas faz aqui, ó. Aumenta, diminui o risco. Pode pegar um outro azul. E agora começa a fazer os detalhezinhos em azul aqui. Sendo disparados. É um Frame Impact com várias cores, galera. Ó, tô usando o azul. Aí você aumenta a ponta dele e pega a cor branca. Acho que dá pra usar o pincel de lápis novamente pra fazer aqui, ó. Pega a cor branca e faz isso aqui, ó. Esse aqui é um outro Frame Impact que a gente tá fazendo, que é um Frame Impact colorido. Então, recapitulando, a gente fez o Frame Impact preto, que é esse aqui. Inclusive, tá bem legal. Fizemos o Frame Impact branco, que vai ter algumas partes pretas. Eu acho que é interessante a gente fazer aqui com esse pincel aqui também, ó. Mais grosso um pouco, alguma... das partes pretas sendo esticadas aqui para fazer um contraste. Agora tem um Frame Impact colorido e agora o poder sendo disparado, galera. Acho que é interessante você pegar a caneta pen aqui e fazer as partículas agora, galera. Ó, estamos fazendo um Frame Impact bem completo aqui de poder, galera. Olha que da hora. Aqui dá pra gente fazer aqui algumas partículas do poder saindo aqui, ó. Agora você pode estar fazendo algumas partículas aqui, ó, uns pontinhos na tela, que já vai ficar bacana, vai parecer que tá disparando, sabe? Alguns risquinhos realmente aí, ó. Meu Deus, cara, eu acho que esse Frame Impact de poder ficou muito bom. Vou mostrar aqui como é que ficou, galera. Eu só tive uma ideia aqui. Se você quer que eu continue essa animação, faça uma parte 3, colocando um cenário sendo destruído aqui, ó. Comenta aí que você quer. Razourado, quero continuação, quero parte 3 com destruição de cenário e tal. Deixa o comentário, que se tiver muito comentário, eu vou fazer destruição do cenário desse poder aqui. E daí, só que precisa ter muito comentário pra mim ver que vale a pena criar esse vídeo, tá bom? Vamos ver o resultado da nossa animação, como que tá ficando. Só lembrando vocês de um detalhe, quantos FPS que tá essa animação, razourado? Você entra na configuração de projeto, FPS vai estar 20, ó, 20 FPS. Tá 20 porque o projeto tá bem grande, tá bem fluido, mas você pode fazer com 16, com 14, você vê aí qual a velocidade que fica bom, tá bom, galera? Eu só quero fazer um contrato com você aqui agora. Olha, galera, eu gravei 40 minutos de vídeo, 30 minutos, tá muito longo, tutorial massa, eu não pedi nada em troca pra você, a única coisa que eu peço é pra você compartilhar, tá? Eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês, quero que vocês tentem fazer, saia desse vídeo, apliquem nas suas animações, depois volta aqui, comenta se conseguiu ou não, mas principalmente compartilhe pro máximo de pessoas, manda pros seus amigos, manda pra pessoa que não gosta de animação, posta no status, no Discord, manda pra todo mundo. Compartilha aí o vídeo que é o nosso contrato, é só isso que eu peço pra você, tá combinado? Conto com você pra compartilhar o vídeo depois que terminar. Vamos dar um play aqui agora pra você ver a animação. Em 3, 2, 1, já! Cê é louco, galera, olha só, o poder sendo gerado e depois o poder sendo disparado com tremor e sombreamento. Galera, faltou só o áudio aqui, a gente pode trazer também, né, em outras partes, mas a animação eu acho que ficou bem boa. Claro que eu tenho muito que aprender ainda, não sou nenhum profissional assim, mas o que você achou, cara? Deixa seu comentário aí, que nota você me dá, tá bom? Se você tem alguma sugestão de vídeo aí, comenta aí que eu vou estar lendo também. Galera, quero lembrar que o link pro grupo no Telegram pra você estar votando nos próximos temas e tá ganhando mais dicas como essa, tá aí abaixo. E também pro curso Anima Fácil, pra você que quer garantir as 130 aulas que vai chegar na hora no seu celular aí, tá aí abaixo, clica, tá escrito Anima Fácil, beleza? Agora aqui na tela, se eu tiver feito a continuação desse vídeo, eu vou deixar bem grandão aqui pra você clicar aí, pra você ver a continuação, ou se não, eu vou estar deixando outros vídeos aí que também vão ajudar você, a parte 1 e outros vídeos que podem destravar sua animação, beleza? Forte abraço e falou!